Olá, tudo bem? Professor Wagner Oliveira na área, canal Matemática Fundamental. Seja muito bem-vindo ao meu canal. É um prazer sempre tê-los aqui comigo. Nós vamos nessa videoaula de hoje, nós vamos estudar um pouco aqui sobre a multiplicação de números naturais, assim, um pouco de teoria e exercícios, né, para que nós possamos praticar aquilo que a gente for aí teorizando. Então vem comigo. Vamos aprender muito durante esse tempo que nós estaremos juntinho aqui nessa videoaula. Vamos lá então. Então nesta aula nós vamos aprender a compreender as ideias envolvendo a multiplicação de números naturais, aplicando-as na resolução de situações, problemas. Então o nosso foco aqui é trabalhar a multiplicação, né, e suas ideias. Então temos aqui uma situação onde nós vamos analisar juntamente com esse nosso colega aí. Olha aí, ele está pensando em como resolver esta situação. 8 pacotes de balas com 125 balas em cada pacote. Olha que interessante, né? Como é que nós vamos fazer esta continha, certo? Então nós temos aí, né, à nossa frente o algoritmo da multiplicação para ser colocado em questão, em pauta, né? O que é esse algoritmo, professor? Algoritmo quer dizer passo a passo, como se resolve, tá certo? Então temos aí a continha armada, 125 vezes 8, né? Ou 8 vezes 125. E agora nós vamos resolver esta continha aqui utilizando este algoritmo, né? Professor, o que eu preciso saber antes de resolver uma multiplicação desse tipo? Gente, é recomendável a tabuada. Nunca é demais o aluno ter domínio sobre a tabuada. Quanto mais ele domina, mais ágil fica o seu raciocínio, né? A resolução das atividades fica sempre melhor. Então estude bastante tabuada. Então aqui em questão nós temos a tabuadinha do 8, né? Aí vamos pegar esse 8 aqui e multiplicar por cada um desses algarismos aqui, ó. O 5, o 2 e o 1. Esse carinha de cima. 8 vezes 5, depois 8 vezes 2, depois 8 vezes 1. Vamos fazer isso. Então, para me antecipar, eu já tenho aqui a tabuada do 8 aqui à minha frente aqui, né? Para que nós possamos nos antecipar, né? Agilizar o nosso raciocínio. Então vamos começar então fazendo aqui então essa nossa continha, né? 8 vezes 5 dá 40, não é isso? Observe aqui, 8 vezes 5, ó, dá 40. O 0 fica na unidade e o 4 vai lá para dezena. Todos nós sabemos que o número 40 ele tem 0 unidade e 4 dezenas. Então dezena vai para dezena, certo? 4 dezenas. Agora eu vou fazer o que? Eu multipliquei 8 vezes 5, deu 40, botou 0 e levou 4, né? E agora eu vou multiplicar 8 vezes 2, que dá 16. 16 dezenas. Mais 4 dezenas, então eu vou ter 20 dezenas. Ora, 20 dezenas é a mesma coisa que 2 centenas, não é isso? Ó, 20 dezenas. Então o 0 fica e o 2 vai lá para centena. Agora eu vou fazer 8 vezes 1. 8 vezes 1 dá 8, mais 2, 10. 10 centenas. Então fica o 10 aí, não tem mais número para frente, né? Então 8 vezes 125, nós temos aí como resposta 1000. 8 vezes 125 é igual a 1000. Então eu queria aqui destacar agora para você os termos da multiplicação. Então aqui o multiplicando, multiplicador, e aqui nós temos o produto, certo? Multiplicando, multiplicador e produto. Esses nomes multiplicador e multiplicando, hoje eles não são nem muito usados, certo? O importante é saber que esses dois caras são chamados de fatores mesmo, sabe? Fatores.
O 125 e o 8 são chamados de fatores. Aqui são nomes específicos para trabalhar a ideia em si, né, do que cada um significa. E a resposta obtida na multiplicação, ela é chamada de produto, ok? Vamos adiante. Vamos ver aqui então esses termos da multiplicação. Nós temos aqui uma continha. Essa continha está, observe aqui, na horizontal, não está, a gente chama de, a conta não está armada, né? Geralmente quando se escreve assim, é que nós dizemos assim, de modo grosseiro, essa conta não está armada, não está no ponto de resolução, né? Mas como se trata de multiplicar um número formado por um algarismo por outro de um só algarismo, então fica muito tranquilo. 4 vezes 6 é como se estivesse estudando tabuada. 4 vezes 6 dá 24. Ó. Esse 4 aqui é o multiplicador. E esse cara aqui, o 6, é o multiplicando. Só repetindo o que eu disse anteriormente. Ó, esses dois caras aqui são chamados de fatores. São os fatores da multiplicação. Se por acaso fosse perguntado quais são os fatores dessa multiplicação, 4 e 6. E o 24, que é o resultado, é chamado de produto, tá certo? 4 e 6 são fatores e 24 é o produto. Os fatores recebem esse nomezinho aqui específico, né? 4 vezes o 6. O 6 se repetindo 4 vezes, não é isso? Ó? Então, dá 24. Preste atenção assim nos termos para você depois que... Caso seja preciso, você vai poder utilizar. Agora a mesma conta aqui, agora armada, né? Que agora está aqui na vertical. 6 vezes o 4, ó. Multiplicando fica em cima e o multiplicador fica embaixo. Né? 4 vezes 6. Professor, se eu não memorizar esses nomes aqui, multiplicando e multiplicador, eu vou pagar muito caro por isso? Eu não vou lhe dizer que vai. Mas é bom sempre a gente ter, né? Quanto mais souber, melhor. O importante é saber que são fatores. E o resultado, a gente saber que se chama produto. Às vezes pode vir questões que dizem assim, o produto de 6 por 4 é... Aí você tem que completar. Então já sabe que tem que multiplicar para encontrar o produto. O resultado é o produto. E aqui trabalhando assim o significado de cada um desses nomes aqui específicos. Ó, o multiplicando, quantidade que é repetida. Quem é o multiplicador? É o número de vezes que a quantidade é repetida. E resultado da multiplicação se chama produto. Para você entender melhor, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 2 mais 2 e mais 2. Ora, isso aqui é uma adição de parcelas iguais. Agora eu vou perguntar a você, quantas vezes o 2 aparece aqui? Você vai dizer 3 vezes. 3 vezes quem? O 2. Olha aí. Então, veja bem, quem é o 3? Número de vezes que a quantidade é repetida. Então, esse cara aqui é o multiplicador, né? Ó, o multiplicador. E aqui é o multiplicando, que é a quantidade que é repetida. É o número que é repetido. E o resultado 6 é o produto, o resultado da multiplicação. Vamos adiante. Aqui uma situação, um probleminha aqui bem tranquila para a gente resolver. José foi ao supermercado e comprou 10 pacotes de arroz para levar para seu restaurante. Cada pacote pesava 5 quilos. Olha que legal. A pergunta é a seguinte: quantos quilos de arroz José levou para o restaurante? Gente, são quantos pacotes de arroz? 10. Olha aí, ó. Cada pacote tem 5 quilos, ó. Cada pacote tem 5 quilogramas. 5 quilogramas. E assim você vai compor os 10. Professor, o que eu faço então? Vou ter que somar então 5 mais 5 mais 5 até finalizar os 10 pacotes? Pode ser. Só vai ficar trabalhoso, né? Você pode fazer isso, ó, 5 mais 5. Você já sabe que cada pacote tem 5 quilos. E queremos saber quantos quilos de arroz tem no total, ó. Você pode fazer isso. Ó, já temos 5, né? Mais 5 mais 5
mais 5, mais 5. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 5. Eita, mas dá muito trabalho. Somando tudo isso aqui, tu vai encontrar 50. Agora, olha como a multiplicação facilita a nossa vida. Eu aqui, ó, o 5 se repete quantas vezes? 10. 10 vezes. Então, é 10 vezes o 5. Que dá a mesma resposta, 50 quilogramas. Gente, a multiplicação facilita demais a nossa vida. Demais mesmo, tá? É só a gente prestar bem atenção e praticar bem para a gente levar vantagem também. Algumas ideias da multiplicação. Temos aqui uma ideia, que é a ideia de combinação, possibilidades. Você tem lá uma bermuda, um short, sei lá, e você tem 5 camisetas com cores diferentes. Então, ao combinar esse short com uma camiseta, você se veste de um modo. Quando você vestir com outra camiseta, outro modo, ou seja, outra possibilidade de se vestir de modo diferente. E assim você observa, no final de tudo, que você tem aqui 5 possibilidades de se vestir de uma forma diferente. Aqui a mesma coisa, ó. O short é de uma outra cor, né? A bermuda, sei lá. E você tem 5 camisetas, as mesmas 5, né? Você vai se vestir de 5 modos diferentes também. Então, nesse caso aqui, nós temos uma ideia chamada combinação, né? Possibilidades, também é chamada de possibilidade. E aqui nós temos uma bandeja com vários doces, né? Nesse caso aqui, esta ideia é chamada de disposição retangular. Quando você encontrar uma situação matemática assim, não precisa contar de 1 em 1 para saber quanto tem aqui. Basta pegar uma fileira aqui na vertical, uma fileira aqui na horizontal e fazer o produto entre elas. Ó, 3, é isso? Ó, 3 vezes o 5. Ó, 3 vezes 5. Tá aqui a multiplicação gerada dessa disposição retangular. Ora, 3 vezes 5, se eu souber memorizado, é igual a 15. Se você contar de 1 em 1, você vai conferir de fato que dá 15. Então, aqui é uma outra ideia da multiplicação. E também temos aqui esses nomes especiais para indicar algumas multiplicações, né? Que está mais relacionada a uma ideia chamada proporcionalidade, né? Também. Não está bem descrito, mas a gente pode desenvolver essa ideia aqui. O dobro de 5 significa o que? 2 vezes o 5. O triplo de 8, 3 vezes o 8, ou seja, é um número multiplicado por 3. O dobro de um número é o número multiplicado por 2. O quádruplo de 10 é 4 vezes o 10. Então, eu posso dizer que o quádruplo de um número é 4 vezes o número. E o quíntuplo de 12 é 5 vezes 12, ou seja, o quíntuplo de um número é 5 vezes 12. Bom, a ideia de proporcionalidade não está inteiramente enquadrada aqui, né? Mas o que seria essa ideia? Vamos supor que você tem lá, comprou lá um caderno e pagou por esse caderno R$3. Se você comprar 2 cadernos, você paga 6. Se você comprar 3 cadernos, você paga 9, tá certo? Então, você está fazendo isso, ó, você está multiplicando essa coluna dos cadernos aqui por um valor que a gente não está vendo assim, não está explícito, mas ele tá fazendo isso aqui, ó. Se o caderno custa 3, ó, se eu comprar 2, 3 vezes 2, 6. Se eu comprar 3, 3 vezes 3, que é 9. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de caderno, eu vou aumentar também na mesma proporção aqui o valor a pagar. Então, isso é a ideia de proporcionalidade. É como se eu saísse multiplicando aqui, ó. 1 vezes 3. Isso também é uma ideia de multiplicação, né? Ó, 3. Se eu pegar agora 2 cadernos vezes o valor de 1, que é 3, ó, dá 6. Vou pagar 6 e assim vai, né? Então, essa é a ideia de proporcionalidade. Vamos ver aqui um exercício bem bacana aqui. Represente cada uma das adições por uma multiplicação. Eu tenho aqui 8 mais 8 mais 8 mais 8. Ó, 4 parcelas de 8.
Então, quantas vezes o 8 se repete? Você vai dizer 4 vezes, professor. E eu digo que está correto. Então, é 4 vezes o 8. No item B, ó, o 4 se repete 5 vezes. Então, aqui eu tenho 5 vezes o 4. Aqui no item C eu tenho, ó, o 1 se repetindo 3 vezes, ou seja, 3 vezes o 1. Aqui no item D eu tenho 9, ó, eu tenho 9 parcelas, eu tenho 6 parcelas de 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 9 se repete quantas vezes? 6 vezes. Então é 6 vezes o 9. Aqui nós temos o A se repetindo 4, ó. 4 parcelas A, 4 parcelas iguais. Então o A se repete 4 vezes. Daqui eu tenho 4 vezes o A. E aqui eu tenho o 0, ó. Quantas vezes? 5. Então 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é a mesma coisa que 5 vezes 0. Bem tranquilo? Qualquer coisa você volta o vídeo e aí vê tirar dúvida caso tenha. Em uma loja de materiais esportivos há 36 caixas com 12 bolas de ping-pong em cada uma. Ó, são 36 caixas. Em cada caixa, 12 bolas. Olha aí. Podemos calcular o total de bolas nessa loja fazendo apenas uma operação. Que operação é essa? Já sabe? Ó, são 36 caixas e em cada caixa tem 12 bolas. Uma caixa tem 12, outra caixa tem 12, outra caixa tem 12. Assim, ó. Vai ser assim. Ó, uma caixa tem 12. Outra caixa tem 12. Então você vai perceber que dá para fazer 12 vezes 36, ou seja, a operação multiplicação. Que nome podemos dar aos números 36 e 12? Ora, se é uma multiplicação, então esses números são chamados de fatores. São fatores. Qual é o resultado dessa operação? Aí, vamos atrás, né? O resultado, a gente sabe que o nome dele é produto, mas a gente não tem ainda. Então, eu faço aqui, ó, 12 vezes 36. E aí, vamos resolver. 6 vezes 2, né? Você vai multiplicar aqui, né? 6 vezes 2 são 12. Vai 1. Agora eu faço aqui, ó, 6 vezes 1, que dá 6. Mais esse 1zinho aqui, 7. Então, vou botar aí o 7. Agora que eu terminei todas as multiplicações pelo 6, eu vou fazer agora pelo 3. Não esquece disso, ó. Eu vou fazer aqui, ó, 6. 3 vezes 2 são 6. Começa a colocar aqui a partir do número que você está multiplicando, que no caso é o 3, ó. 3 vezes 2 são 6. E agora eu faço 3 vezes 1, que é 3. Somo isso daqui e eu tenho então o resultado procurado. Ó, 2 é 2, 7 mais 6 são 13, vai 1. 1 mais 3 são 4. Então o produto, né? O resultado, chamado produto, é igual a 432. Ok? Entendido? Vamos adiante. Para entender melhor, ARM efetue a multiplicação. Eu tenho aqui uma multiplicação, aqui é trabalhar exatamente o algoritmo também, ó. 1548 vezes 23. Então, vamos lá armar essa continha. 1548 vezes 23. Legal aqui? Você vai multiplicar primeiramente quem? O 3. Que você sempre multiplica, gente, ó. Sempre você vai multiplicar da direita para a esquerda. Sempre começa da direita para a esquerda, da unidade, depois vai para a dezena e assim vai. E assim vai. Lembre-se que a gente vai multiplicar, a gente começa a multiplicar aqui, ó, esse 3 aqui, ó, que está na unidade. Nós vamos multiplicar ele pelo 8, pelo 4, pelo 5, pelo 1. Vamos lá. Fazendo aí, ó, 3 vezes 8 dá 24. Então, boto 4 e leva 2. Agora eu faço 3 vezes o 4. 3 vezes 4 são 12. Com mais 2 lá em cima dá 14. Vai 1. Agora eu faço 3 vezes 5, que dá 15. Com mais 1, 16. Vai 1 de novo.
Agora eu faço 3 vezes 1, que dá 3, mais 1, 4. Pronto. Terminou com o 3, formou aí a primeira parcela dessa adição aí embaixo. Vamos agora para o 2. Vamos então começar então duas... Aliás, antes de começar pelo 2, importante que você bote aqui esse zerinho aqui. Você tirou da onde o zero? Da sua imaginação. Você bote logo um zerinho aí para você não colocar nada embaixo desse 4. Para não colocar nada embaixo desse algarismo aí, desse número que está aí na unidade. Bote logo um zerinho e agora você começa. Vamos lá. 2 vezes 8 dá 16. Vai 1, né? Ali. Agora eu faço o quê? 2 vezes 4, que dá 8. Mais 1, 9. Agora eu faço 2 vezes 5, que dá 10. Vai 1, né? Ali, ó. E 2 vezes 1, faz agora, né? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Agora vamos somar isso aqui. Temos aí duas parcelas. Observe que esses dois algarismos aqui embaixo significa que eu vou ter duas parcelas aqui para somar. Certo? Se eu tivesse 3, eu teria 3 parcelas. E assim por diante. Somando agora eu tenho 4 mais 0 é 0. 4 mais 6 são 10, vai 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 9 dá 16, vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 0 é 5. E 3 é 3. Então o número que nós encontramos aí, 35.604, é o valor que nós encontramos na multiplicação de 1.548 vezes 23, né? Colocando o resultado aqui para finalizar, nós encontramos 35.604. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, tá certo? E qualquer dúvida, participe lá no meu canal deixando seu comentário, a sua pergunta, ok? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.